Colegas, hoje vou comentar sobre o livro quinto das Ordenações Filipinas, que foi o livro que vigorou aqui no nosso território, na área penal, de 1603 a 1830. Como nós vimos em outra oportunidade, quando da ocupação do nosso território pelos portugueses, os portugueses trouxeram a legislação escrita de caráter teológico, de justificativa, de sustentação teológica. Inicialmente com as chamadas ordenações afonsinas, depois o rei, que era o rei de Portugal quando houve a ocupação do nosso território em 1500, o rei Dom Manuel editou o seu próprio código, fez a sua própria legislação em 1521, e mais tarde Sebastião, o rei que era o rei filho de Dom Manuel, mandou elaborar, mandou publicar, mandou ser respeitado pelos portugueses, um código específico penal em 1569. Sebastião faleceu em 1578 em combate, quando lutava pela pujança da cristandade, numa cruzada pretendendo recuperar territórios que estavam ocupados pelos islamitas lá no norte da África, no Marrocos. E na sua sucessão, quando foi se discutir quem é que assumiria em seu lugar, houve uma disputa e o rei da Espanha, Felipe da Espanha, acabou se impondo militarmente e acabou fazendo a anexação de Portugal. Então vejam bem, observem bem, de 1580 a 1640, Portugal foi um território, foi um estado anexado ao Estado espanhol. Fez-se o que se chamou de União Ibérica, na verdade um eufemismo para, digamos assim, não demonstrar de uma maneira tão clara que Portugal havia sido subjugado aos interesses do rei de Castela, o rei de Castela e Aragão, o rei de Castela, Aragão e Leão, que era o rei Felipe, o rei castelhano, o rei de Espanha. Com esta ocupação do trono português pelo rei espanhol, em 1595, o rei Felipe editou uma nova legislação, obviamente que para todo o território que ele governava, para o território antes correspondente ao reino espanhol e o território que agora também era espanhol, mas que tinha sido o território português. Esta publicação em 1595 não fez com que houvesse a vigência dessa nova legislação. Só em 1603, já quando o filho de Felipe, o Felipe II de Espanha, era o governante, é que essa lei efetivamente entrou em vigor. As ordenações filipinas, portanto, passaram a vigorar no território espanhol, no território da União Ibérica, em 1603. Esse Felipe aí que editou, que passou a exigir o cumprimento desta lei, ele era chamado lá na Espanha de Felipe II e aqui em Portugal de Felipe I. Esse livro quinto das Ordenações Filipinas, ele pode ser caracterizado por três aspectos, entre tantos outros que são importantes. Um deles é que tratava-se de um livro, de um código, de uma legislação extremamente severa em termos de previsão de penas. As penas, elas eram muito fortes e a pena de morte era pena abundantemente distribuída para ser aplicada em caso da ocorrência dos delitos ali previstos. A pena de morte, inclusive, com previsões de execuções de maneira cruel e infamante. Para muitos crimes havia previsão desta pena, principalmente os crimes que atentavam contra a fé cristã católica. Esse é o segundo aspecto relevante dessa legislação. Ela era uma legislação absolutamente afinada, integrada, alinhada à luta que empreendia o catolicismo naquela ocasião para se manter ante os questionamentos que estavam sendo feitos pelo protestantismo, por diversos movimentos protestantistas, e que tinha começado com aquela questão levantada por Lutero no século anterior, ou lá no final do século XV, então
no século antecedente ainda, né? Lutero fez aquelas questões antes de 1500, ele sublevou parte da Alemanha, isso foi um rastilho de pólvora, porque outros lugares também se sublevaram, e iniciou-se então a prática do cristianismo de uma outra maneira, de uma maneira diferente da maneira dogmática que o catolicismo empreendia. A Igreja Católica revidou com um movimento denominado de Contra-Reforma. Foi daí que surgiu a Companhia de Jesus, foi daí que surgiu a Inquisição, se tornou mais forte, mais potente, e esses reis católicos, né, então foram turbinados, vamos dizer assim, pela ideologia católica para que fossem severos, incisivos e agressivos no sentido de manter os territórios cristãos católicos e conquistar novos territórios, principalmente para adquirir novas almas, novos fiéis para o catolicismo. E este livro, Quinto das Ordenações Filipinas, cumpria esse propósito. O primeiro crime que está tipificado no livro Quinto das Ordenações Filipinas é justamente o crime de heresia, o primeiro de todos. O primeiro, não é, tipo penal que está ali disposto, era um pouco diferente a forma de redigir as leis daquela época, mas a primeira questão levantada, né, com punição severíssima, era o crime de heresia. O que é a heresia? A heresia é professar a fé cristã de uma maneira errada, equivocada, contrária aos dogmas da Igreja Católica, os dogmas defendidos pela coroa. No caso, então, tanto pela coroa espanhola, como também defendidos pela coroa portuguesa. O terceiro aspecto que merece menção na codificação filipina é a defesa também intransigente do absolutismo monárquico. Esta legislação, como todas as outras ordenações, elas foram elaboradas por assessores do rei e não foram submetidas a qualquer espécie de controle popular, de controle legislativo. Não existia parlamento, não existia congresso, não existia o poder legislativo na estrutura de poder tanto do reino espanhol quanto do reino português. A vontade do rei ela era absoluta, o rei ele era soberano. Dizia-se que a vontade dele era a vontade de Deus na terra. A consagração de um rei naquela época era uma espécie de rito católico, não é? O Papa, um representante do Papa, vinha a esta cerimônia para abençoar o rei, né? E a partir daquele momento, né, comunicar aos súditos que ele passava a ser o representante do Papa e, por conseguinte, de Deus naquele território. Então, ordenações filipinas tinham essas três características: severidade, defesa intransigente da fé cristã católica e defesa intransigente do absolutismo monárquico. Com essa perspectiva, não é, ela permitiu que, digamos assim, exercesse um papel significativo de controle nos novos territórios, nos territórios conquistados por Espanha e por Portugal. Em 1640, Portugal conseguiu reconquistar a sua autonomia, né? Houve um enfrentamento novamente entre descendentes da antiga dinastia que governava Portugal e esses representantes estrangeiros, vamos dizer assim, da Espanha, e foram felizes aqueles que lutavam em prol de uma autonomia, de uma independência, de uma separação, de uma liberdade, de uma autonomia do trono português. Mas os reis portugueses que reconquistaram então a autonomia de Portugal mantiveram a legislação, as ordenações filipinas. As ordenações filipinas, lembrem-se, era um conjunto de leis que falavam de tudo, de direito administrativo, de direito civil, de direito processual, e no livro quinto, de direito penal. Direito penal e direito processual penal também, porque não havia muita distinção entre essas duas coisas, não havia uma autonomia do direito processual penal naquela ocasião. E com este rigor, com essas características, vigorou no nosso território até a independência do Brasil.
Foi com esta legislação, por exemplo, que foi julgado e punido o Tiradentes. José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, né? Ele foi condenado justamente por um crime de lesa majestade, por atentar contra a coroa portuguesa na medida em que queria instalar uma república independente em Vila Rica, ali nos espaços que eram próximos a Vila Rica. Ele foi condenado, foi enforcado, foi condenado à morte, foi enforcado, seu cadáver foi esquartejado, os restos mortais foram expostos nas principais ruas de Vila Rica e do trajeto entre Vila Rica e o Rio de Janeiro, e uma série de outras infâmias foram postas sobre a sua memória e a sua família. Quem quiser ler a sentença que condenou Tiradentes pode consultar, é só colocar na internet ali sentença condenatória de Tiradentes, que com certeza vai aparecer, e você poderá fazer uma leitura que vai dar, de alguma forma, não é, um aspecto prático de como é que se objetivava isso que eu falei sobre o espírito das ordenações filipinas. Além de tudo, se quiser consultar também o próprio texto, também na internet é fácil de se conseguir, basta dizer, colocar ali, digitar texto completo das ordenações filipinas, livro 5º, que é a parte que interessa para nós, neste caso, que é a parte penal. Em 1822, quando houve a independência do Brasil, se iniciou um novo ciclo no direito penal, mas que só acabou por derrogar as ordenações filipinas em 1830, quando foi publicado, promulgado o Código Criminal do Império. Então, durante um período ainda as ordenações filipinas continuaram a vigorar aqui no nosso território. A parte civil, inclusive, se estendeu até mais tempo. Só foi efetivamente eliminada a legislação civil das ordenações filipinas do Brasil em 1916. Né? Alguma parte ainda vigorava no território ainda no século XX. Calcule não a pujança dessa formulação que aconteceu lá, então, no final do século XVI. Mas o que importa para nós é, então, registrar que as ordenações filipinas foram as regras efetivas de direito penal aplicadas durante o período colonial aqui no Brasil. Aquelas outras ordenações do reino, elas não chegaram a ser efetivadas aqui na vida prática judicial do país porque não havia uma vida, uma dinâmica administrativa, não havia o exercício jurisdicional aqui no nosso território. Já quando das ordenações filipinas, já havia o governo geral aqui, já havia uma estrutura burocrática perfeita, ou perfeita eu não digo, mas uma estrutura burocrática já bem ampla aqui no nosso território. E é uma marca de severidade, uma marca de atraso, digamos assim, na história do nosso país. Juridicamente, constitucionalmente, penalmente, outras nações já estavam mais avançadas. O iluminismo tinha produzido efeitos nas outras nações europeias, principalmente nessas potências que eram potências adversárias de Portugal e Espanha, caso da Inglaterra e caso da Holanda. Lá na Inglaterra já se ensaiava a monarquia constitucional que por fim se consolidou. Mas esta marca do passado é importante que seja estudado porque de alguma forma ela deixou marcas que até hoje estão na nossa legislação. Claro que depois nós fomos alterando a nossa legislação com a absorção do espírito iluminista, mas marcas desse passado permanecem ainda na maneira como nós vemos a questão do crime e da pena em nossa República Federativa do Brasil. Um bom estudo e nós voltaremos em outra ocasião com outro tema.